A televisão disse que meu filho era um monstro do CV. Mostraram a foto dele, Leonardo, com um fuzil maior que o peito, o rosto fechado, a cara de mal que a gente aprende a fazer para sobreviver aqui no Alemão. Mas eles não contaram a história toda. Nunca contam. O verdadeiro chefe do meu filho não usa fuzil. Não mora em barraco de tijolo aparente. Ele usa terno, gravata de seda e tem um gabinete com ar-condicionado lá na Alerj. E hoje, vocês vão saber o nome dele. Meu filho está morto. E quando a gente perde o único filho, o medo morre junto. O que eles podem fazer comigo agora? Me matar? Eu já morri no dia que o corpo do Léo desceu o morro dentro de um saco preto, no mesmo caveirão que ele aprendeu a odiar desde criança. O que me resta é a verdade. Uma verdade suja, pesada, que eu carreguei em silêncio enquanto limpava o chão dos apartamentos de luxo no Leblon, sem saber que estava limpando a sujeira do mesmo homem que mandava no destino do meu menino. Vocês acham que sabem o que é o crime? Vêem na TV a troca de tiros, o vapor que vende na esquina, o olheiro no poste. Mas isso é só o balcão da loja. O dono, o verdadeiro dono, não pisa no barro. Ele manda o carregamento de armas, ele libera a fronteira, ele compra o juiz. E depois, ele sobe aqui no morro em ano de eleição, beija nossas crianças, promete saneamento básico e sai daqui com o carro blindado cheio de votos. O nome dele é Doutor. Tudo começou com uma tontura, um desmaio no meio da rua, voltando do mercado. Meu coração, sabe? Coisa de pobre, que come mal e trabalha muito. No posto de saúde, a mesma história de sempre. Uma receita na mão e a prateleira da farmácia vazia. Esse remédio está em falta, dona Lúcia. Tenta no mês que vem. Mas meu coração não podia esperar o mês que vem. Léo, com seus 15 anos, viu meu desespero, meu rosto cinza, a falta de ar. Ele viu a morte me rondando e tomou uma decisão. Naquela noite, ele saiu de casa dizendo que ia dormir na casa de um colega. Eu sabia que era mentira. Mãe sempre sabe. A mão dele, a mesma mãozinha que se agarrava no meu dedo quando tinha medo de trovão, estava suando frio. Ele voltou de madrugada, silencioso como uma sombra, e colocou na minha mesinha de cabeceira uma caixa do remédio. O remédio caro, da farmácia do asfalto. E junto, R$200. Naquele silêncio, eu não perguntei. Eu só chorei. Eu peguei o remédio e vendi a alma dele. A partir daquele dia, a necessidade nunca mais bateu na nossa porta. Mas a paz foi embora para sempre. Primeiro foi o remédio. Depois, a geladeira que vivia cheia. O tênis de marca que ele queria. A televisão maior na parede. O dinheiro entrava, mas não tinha alegria. Era um dinheiro mudo. Um dinheiro que não tinha história de suor, só de medo. Eu via nos olhos dele que o menino que tinha medo de trovão estava dando lugar a um homem que fazia os outros tremerem. O dinheiro dele comprou comida, mas tirou meu apetite. Eu cozinhava o feijão, o arroz, a carne boa que agora a gente podia ter. E o gosto era de cinza. Eu sentia o cheiro da pólvora impregnado na roupa dele quando ele chegava. Era um cheiro que não saía com sabão em pó homo, nem com amaciante. Era o perfume do diabo e estava dentro da minha casa. Ele chegava, me dava um beijo na testa e eu sentia o frio da morte naquele gesto de carinho. A pior parte foi a reforma do banheiro. Ele chegou todo feliz. Mãe, chega de tomar banho em banheiro com parede mofada. Contratou gente, comprou azulejo branco, um chuveiro novo que saía água forte e quente. E quando ficou pronto, eu entrei ali e me senti a pessoa mais suja do mundo. Eu tomava banho naquela água quente, naquele luxo que eu nunca tive, e sentia como se a sujeira do dinheiro dele estivesse escorrendo pela minha pele, entrando nos meus poros, e nunca, nunca mais fosse sair. Eu me tornei uma testemunha invisível dentro da minha própria casa. Fingia que estava dormindo no sofá,
enquanto ele falava no telefone na cozinha. Eu ouvia os códigos, os nomes, as ordens. Apaga o fulano. O carregamento chega às 3. A firma não perdoa vacilão. E enquanto ele decidia a vida e a morte de alguém, eu dobrava a roupa de cama limpa dele, sentindo o cheiro do amaciante se misturar com o cheiro de inferno que vinha daquelas conversas. Eu era cúmplice. Minha omissão era minha sentença. Uma vez, vi ele limpando o fuzil em cima da mesa da cozinha. A mesa onde eu sirvo o café, coberta com a toalha de crochê que minha mãe me ensinou a fazer. A arma pesada, preta, desmontada sobre os desenhos delicados do meu crochê. Ao lado, o meu terço pendurado na parede. Naquele momento, eu entendi tudo. Minha casa era o céu e o inferno no mesmo cômodo. Eu rezava pelo filho que eu amava, enquanto ele lustrava a ferramenta que o estava matando aos poucos. A gente nunca conversava sobre isso. Era a nossa regra de silêncio. Ele me protegia do mundo lá fora, e eu o protegia da verdade aqui dentro. Ele era o Sombra lá na viela, o gerente respeitado e temido. Aqui, ele era só o Léo, o menino que ainda pedia para eu fazer o bolo de fubá que ele gostava, que deitava a cabeça no meu colo quando a enxaqueca atacava. O que você faria no meu lugar? Você entregaria seu filho? Você o expulsaria para a morte certa lá fora? Não, você faria o mesmo que eu. Você viveria no inferno para ter ele por perto. Mas a minha cegueira acabou no dia em que o doutor subiu o morro. Era época de campanha. Ele chegou com seu carro blindado, seguranças, assessores de camisa social suando no nosso calor. Ele veio com aquele sorriso falso, distribuindo promessas e cestas básicas. Eu estava na janela, olhando, e vi quando ele passou pelo meu filho. Léo estava no portão, de prontidão, como um soldado. O doutor nem olhou nos olhos dele, só deu um tapinha no ombro, como quem afaga um cachorro, e disse: "Tudo sob controle por aqui, garoto." Naquele momento, eu vi a humilhação nos olhos do meu filho. O respeito que ele impunha no morro não valia nada para aquele homem. Léo, o temido Sombra, era só um capacho, um empregado descartável. E eu entendi. Meu filho não era o dono do poder. Ele era só o peão mais avançado no tabuleiro. O rei estava ali, de terno, sorrindo para as fotos, usando a nossa miséria e o nosso sangue como degrau para a sua glória. O verdadeiro monstro tinha chegado para visitar a jaula. Aquela noite, Léo chegou em casa diferente. Quieto, sombrio. Ele não ligou a televisão, não quis jantar. Apenas sentou na cozinha e ficou olhando para o nada. A máscara de Sombra tinha caído. Eu vi meu menino de novo. O menino frágil, perdido. Aquele tapinha no ombro do doutor tinha quebrado alguma coisa dentro dele. Ele percebeu que a vida que ele dava pelos negócios não valia o respeito de um olhar. Ele era uma ferramenta. E ferramentas podem ser trocadas quando ficam velhas. O ponto de virada, a ferida que nunca fechou, foi por causa do Beto. Beto era amigo de infância do Léo. Cresceram juntos, jogando bola no campinho de terra, dividindo pipa. Beto entrou para o movimento junto com ele, mas não aguentou. Queria sair, ter uma vida normal, trabalhar de carteira assinada. Ele estava cansado, estava falando demais, querendo pular fora do barco. E no mundo deles, não existe porta de saída, apenas a de entrada. Eu ouvi a discussão dos dois na nossa laje, enquanto estendia a roupa. Léo implorava em sussurros: "Cala a boca, Beto! Para de falar em sair. O doutor não vai gostar disso." Mas Beto estava desesperado. Ele chorava. Dizia que tinha um filho para criar, que não queria morrer. Meu coração gelou. A mão que segurava o pregador de roupa tremia. Eu sabia que aquilo não ia acabar bem. O sistema não perdoa quem quer recuperar a própria alma. Uma semana depois, a ordem chegou. Veio de cima, do gabinete com ar-condicionado. Era um acordo de paz com a facção rival.
uma troca de favores orquestrada pelo doutor para garantir a tranquilidade na sua zona eleitoral. O preço da paz era a cabeça de um traidor. O preço era o Beto. E quem teria que entregá-lo era o seu melhor amigo de infância. Meu filho. Léo teria que levar o amigo de uma vida inteira para a morte. Eu vi o rosto dele naquele dia. Estava cinza, sem vida. Os olhos, 2 covas vazias. Ele não comeu, não falou, apenas pegou a pistola, colocou na cintura e saiu. Ele não me olhou nos olhos, porque se olhasse, desmoronaria. E ele não podia desmoronar. O monstro que ele criou precisava ser mais forte que o menino que ele era. Eu subi para a laje, a mesma laje onde eles brincaram, e fiquei olhando para a entrada da viela. Eu rezei. Meu Deus, como eu rezei! E então eu ouvi. Primeiro, um tiro, seco. Depois, uma rajada. Parecia que o inferno tinha aberto um buraco no céu do alemão. Cada tiro parecia acertar meu peito. Eu caí de joelhos no cimento quente da laje, com as mãos nos ouvidos. Mas não adiantava. O som da morte do amigo do meu filho ecoava dentro da minha cabeça. Eu não chorei. Eu uivei. Um grito de bicho, de mãe que via seu filho se transformar num demônio diante dos seus olhos. E não podia fazer nada. Léo só voltou no dia seguinte. Ele fedia a álcool e a morte. A camisa de time dele, a favorita, do Flamengo, estava manchada de sangue. Não o sangue dele. Ele entrou, passou por mim sem me ver e se trancou no quarto. Eu peguei a camisa, fui para o tanque e tentei lavar. Esfreguei com sabão, com escova, com água sanitária. Mas o cheiro da pólvora e do sangue do amigo não saía. Era como se o tecido tivesse absorvido o pecado. E eu, ao lavar, estava batizando aquele pecado. Depois da morte de Beto, Léo nunca mais foi o mesmo. O brilho de menino que às vezes aparecia nos olhos dele se apagou para sempre. Ele virou uma casca, cumpria ordens, contava dinheiro, matava se fosse preciso, mas estava morto por dentro. Eu via ele sentado no sofá, olhando um jogo de futebol, e sabia que ele não estava ali. Ele estava na laje, ouvindo os tiros que mataram seu amigo, de novo e de novo. O doutor não matou só o Beto, matou o que restava de humanidade no meu filho. Foi quando eu tomei uma decisão. Juntei o pouco dinheiro que eu tinha guardado da faxina, uns trocados que eu escondia debaixo do colchão. Uma miséria, mas era um dinheiro limpo, suado. Esperei ele chegar uma noite, fiz um café e sentei do lado dele, com a voz tremendo. Eu disse: "Filho, vamos embora daqui. A gente vai para casa da sua tia no interior. A gente recomeça. Eu trabalho na roça. Você arruma um emprego. Qualquer coisa. A gente vive com pouco, mas vive em paz." Por um segundo, eu vi uma luz nos olhos dele. Uma faísca de esperança. Ele olhou para mim, o menino assustado de novo. E vi que ele queria aquilo mais do que tudo. Ele segurou minha mão e disse: "Vamos, mãe. Vamos embora dessa merda." Meu coração quase explodiu de alegria. Eu comecei a chorar, a fazer planos, a pensar no que a gente ia levar na mala. A liberdade parecia tão perto. Eu quase podia tocar nela. Mas a liberdade, para gente como nós, é uma ilusão. E então o telefone dele tocou. O toque era um funk pesado, que sempre me deu arrepio. Ele olhou a tela e seu rosto se transformou. A esperança sumiu. A máscara de sombra voltou. Ele atendeu e só ouviu. Não falou uma palavra. Apenas: "Sim, senhor. Entendido, senhor." Ele desligou o telefone e olhou para mim. O olhar era de um homem condenado. Ele se levantou, deu um beijo na minha testa e disse a frase que selou nosso destino: "Se eu sumir, eles matam você, mãe." A jaula tinha se fechado. A coleira invisível que o doutor colocou no pescoço dele agora estava no meu também. Ele não era mais um prisioneiro do sistema. Ele era o carcereiro da própria mãe. Ele me protegia, me mantendo refém.
E eu entendi que nunca haveria fuga. A única saída daquela vida era o cemitério. E a gente só não sabia quem de nós dois chegaria lá primeiro. O sonho da casinha no interior virou fumaça. Como a fumaça dos cigarros de maconha que os vapores vendiam no portão. O doutor sentiu. Político é bicho que fareja o medo e a instabilidade. Ele sentiu que o Léo estava fraquejando, que a morte do Beto tinha desestabilizado sua melhor ferramenta. E ele precisava garantir que a ferramenta continuasse obediente. Ameaçar o Léo diretamente não adiantaria. Ele já não tinha medo de morrer. Então, o doutor fez o que os covardes fazem. Ele mirou no que o Léo mais amava no mundo. Mirou em mim e no meu neto. Um dia, um assessor do doutor, um rapaz engomadinho que fedia a perfume caro, parou um carro na porta da minha casa. Ele saiu com um sorriso no rosto e uma cesta básica nas mãos. Uma lembrancinha do doutor para a senhora, Dona Lúcia. Ele se preocupa muito com o bem-estar da comunidade. Eu peguei a cesta, desconfiada. Dentro, o de sempre: arroz, feijão, óleo, macarrão. Mas debaixo do saco de fubá havia um envelope. Meu coração parou. Com as mãos trêmulas, eu abri. Dentro, não havia dinheiro. Não havia uma carta. Havia uma foto. Uma foto colorida, nítida, do meu neto, filho do Léo, na porta da creche. Ele sorria, segurando a lancheira do Homem-Aranha. Um menino de 5 anos, inocente, feliz. Não havia nada escrito. Não precisava. A mensagem era clara como o sol do meio-dia no Rio de Janeiro. Era um cheque-mate. Eles sabiam onde encontrar a próxima geração da minha família. Eu mostrei a foto para o Léo quando ele chegou. Ele não disse uma palavra. Apenas pegou a foto, olhou para o sorriso do filho e seus ombros caíram. Ele envelheceu 10 anos naquele instante. A pouca luta que ainda existia dentro dele morreu ali. Ele entendeu que não estava mais em jogo a vida dele, mas a vida do filho. O doutor tinha encontrado a coleira perfeita, uma que jamais poderia ser arrebentada. Meu filho estava acorrentado pela eternidade. A partir daquele dia, ele virou um autômato. Fazia o que mandavam sem questionar. A rebeldia, a raiva, tudo tinha sumido. Sobrou apenas o medo de um pai. Ele visitava o neto às escondidas. Olhava de longe. Não queria que o menino fosse visto com ele. Ele mandava dinheiro, brinquedos, mas tinha medo de dar um abraço. Ele amava tanto aquele menino que se afastou para protegê-lo. O doutor não só o controlava, ele tinha roubado o direito do meu filho de ser pai. E então veio a operação. Uma operação surpresa, como a TV gosta de dizer. Surpresa para quem? O caveirão subiu a rua principal às 5 da manhã, com os faróis apagados. Mas nós sabemos que operações assim nunca são surpresa para os chefões. Alguém sempre avisa. Mas dessa vez, o rádio do Léo ficou mudo. Nenhum aviso, nenhum toque. O doutor precisava de uma resposta enérgica para a mídia. Mostrar que estava combatendo o crime. E precisava se livrar de uma peça instável. Ele matou 2 coelhos com uma só pedra. Eles disseram que foi troca de tiros, que meu filho resistiu. Mentira. Um vizinho me contou depois. Baixinho, com medo. Eles cercaram a casa onde ele estava. Chamaram pelo nome dele. E, quando ele abriu a porta com as mãos para cima, eles o fuzilaram. Não houve troca de tiros. Houve uma execução, uma queima de arquivo. O doutor limpou o tabuleiro, tirou a peça suja e se preparou para o próximo jogo. Com a imagem de xerife, renovada para os seus eleitores da Zona Sul. Eu não fui ao enterro. Não consegui. Fiquei em casa, olhando para a parede, vazia. O silêncio era ensurdecedor. O cheiro dele ainda estava no travesseiro. A camisa do Flamengo, a que eu nunca consegui tirar a mancha de sangue, ainda estava no varal. Eu passei dias ali, sentada, esperando alguma coisa. A dor, a raiva, o choro, mas nada vinha.
Eu estava oca. Um buraco por onde o vento passava. Eles não mataram só o Léo. Mataram a Lúcia também. Mas então, eu vi a notícia na televisão. O doutor, sorrindo, anunciando uma nova política de segurança pública. Ele foi aplaudido. Foi chamado de herói. E no final da reportagem, a pesquisa de intenção de voto. Ele tinha sido reeleito, com votação recorde. A morte do meu filho tinha virado degrau para a reeleição dele. E foi aí que o ódio me encontrou. Um ódio frio, calmo, que me deu um propósito. Se eu não tinha mais nada a perder, eu tinha tudo a ganhar. Eu peguei o celular que o Léo me deu. Aquele com uma câmera boa. Eu nunca tinha usado para gravar nada. Sentei na minha cozinha, na mesma cadeira onde ele sentou na sua última noite. A toalha de crochê ainda estava na mesa. Eu olhei para a câmera e comecei a falar. Comecei a contar tudo o que vocês estão ouvindo agora. Sem choro, sem grito, apenas a verdade, nua e crua, como o corpo do meu filho, na laje do IML. Eu embalei o lanche do meu filho por 10 anos. Depois, passei a embalar o dinheiro do resgate da alma dele. Agora, eu estou embalando a verdade para entregar a vocês. A polícia, a mídia, a justiça, eles não vão fazer nada. Eles são todos parte da mesma engrenagem que moeu a vida do meu menino. A única força que resta é a de vocês saberem, de vocês entenderem como o sistema funciona. Quem realmente lucra com essa guerra? No morro, o fuzil tem nome e rosto. É o Léo, é o Beto. São os meninos que morrem todo dia. No asfalto, a caneta do doutor mata mais. E não suja a mão de sangue. A caneta dele assina o acordo, libera a arma, compra o silêncio e depois assina a ordem para essa operação que vai limpar a sujeira. A sujeira que ele mesmo criou. A morte do meu filho rendeu votos e aplausos para ele. Então, eu pergunto a vocês. A televisão mostrou a foto do meu filho como o monstro do complexo do Alemão. Mas agora vocês sabem a verdade. Sabem do remédio, sabem do Beto, sabem da foto do meu neto, sabem do doutor. Mataram meu filho, que era só um gerente. O dono da firma foi reeleito com votação recorde e continua no seu gabinete com ar-condicionado. Agora, me diz você, quem, de verdade, manda no Rio de Janeiro? A televisão disse que meu filho era um monstro do CV. Mostraram a foto dele, Leonardo, com um fuzil maior que o peito, o rosto fechado, a cara de mal que a gente aprende a fazer para sobreviver aqui no Alemão. Mas eles não contaram a história toda. Nunca contam. O verdadeiro chefe do meu filho não usa fuzil. Não mora em barraco de tijolo aparente. Ele usa terno, gravata de seda e tem um gabinete com ar-condicionado lá na Alerj. E hoje, vocês vão saber o nome dele. Meu filho está morto. E quando a gente perde o único filho, o medo morre junto. O que eles podem fazer comigo agora? Me matar? Eu já morri no dia que o corpo do Léo desceu o morro dentro de um saco preto. No mesmo caveirão que ele aprendeu a odiar desde criança. O que me resta é a verdade. Uma verdade suja, pesada, que eu carreguei em silêncio, enquanto limpava o chão dos apartamentos de luxo no Leblon, sem saber que estava limpando a sujeira do mesmo homem. Vocês acham que sabem o que é o crime? Veem na TV a troca de tiros, o vapor que vende na esquina, o olheiro no poste. Mas isso é só o balcão da loja. O dono, o verdadeiro dono, não pisa no barro. Ele manda o carregamento de armas, ele libera a fronteira, ele compra o juiz e depois ele sobe aqui no morro, em ano de eleição, beija nossas crianças, promete saneamento básico e sai daqui com o carro blindado cheio de votos. O nome dele é Doutor. Vocês chamam meu filho de monstro. Eu chamo de vítima. Uma vítima de um sistema que te oferece 2 caminhos: a fome ou o fuzil. Leonardo não nasceu. Sombra, o gerente temido do morro. Ele nasceu Léo, um menino magrinho que tinha medo do escuro e que, uma vez,
Chorou por uma semana porque o cachorro do vizinho morreu. A mão que depois segurou uma pistola era a mesma mãozinha que se agarrava na minha saia. E eu vou contar pra vocês o dia exato em que essa mão mudou. Tudo começou com uma tontura, um desmaio no meio da rua, voltando do mercado com as sacolas de compra. O calor do asfalto subia, misturado com o cheiro de esgoto da vala aberta. Meu coração, sabe? Coisa de pobre, que come mal e trabalha muito. Uma hora a conta chega. Léo, com seus 15 anos, me segurou antes do meu rosto bater no chão. Ele era só um menino, mas naquele momento, ele me carregou com a força de um homem. Vi o pânico nos olhos dele, o medo da perda. No posto de saúde, a mesma história de sempre. Um médico cansado que mal olhou na minha cara. Uma receita na mão e a prateleira da farmácia vazia. Esse remédio está em falta, dona Lúcia. Tenta no mês que vem. Mas meu coração não podia esperar o mês que vem. Eu sentia ele falhando dentro do peito. Um passarinho preso, querendo parar de bater. Léo, do meu lado, não falou nada. Apenas cerrou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Naquela noite, ele saiu de casa dizendo que ia dormir na casa de um colega. Eu sabia que era mentira. Mãe sempre sabe. A mão dele, a mesma mãozinha que se agarrava no meu dedo quando tinha medo de trovão, estava suando frio quando ele me deu um beijo de boa noite. Ele voltou de madrugada, silencioso como uma sombra. E eu fingi que dormia. Ouvi o barulho suave da caixa do remédio na minha mesinha de cabeceira. Foi o som mais alto que eu já ouvi na vida. Ele não me acordou. De manhã, a caixa estava lá. O remédio caro, da farmácia do asfalto. E junto, R$ 200 em notas amassadas. Nossos olhares se cruzaram na cozinha. Não houve palavras. Ele sabia que eu sabia. E eu sabia que ele tinha feito algo terrível. Naquele silêncio, eu não perguntei. Eu só chorei. Peguei o remédio. Tomei o primeiro comprimido com um copo de água e senti como se estivesse engolindo a inocência dele. Naquele momento, eu salvei meu corpo, mas comecei a enterrar meu filho. A partir daquele dia, a necessidade nunca mais bateu na nossa porta. Mas a paz foi embora para sempre. Primeiro foi o remédio. Depois, a geladeira que vivia cheia. Uma fartura que me dava ânsia. Eu abria a porta e via carne de primeira, iogurte, refrigerante, coisas que eu só comprava uma vez por mês, se sobrasse algum trocado da faxina. Agora, tudo estava ali, ao alcance da mão. Mas o dinheiro dele comprou a comida e roubou meu apetite. Era como se cada alimento tivesse o gosto do pecado que o comprou. O menino que dividia um pão com manteiga comigo, rindo, tinha sumido. No lugar dele, entrou um homem silencioso, de olhar pesado. Ele chegava com tênis de marca, roupas que eu nunca poderia pagar, e as jogava no cesto para eu lavar. A mão dele, a mesma que antes segurava um lápis para fazer o dever de casa, agora contava maços de dinheiro na mesa da cozinha. Eu via a frieza nos gestos dele e lembrava do menino que chorava com filme de cachorro. E meu coração se partia um pouco mais. O dinheiro entrava em casa como um rato, sorrateiro, sujo. Eram notas amassadas, com cheiro de rua, de suor e de medo. Ele nunca me entregava na mão. Deixava em cima da estante, dentro de um pote de açúcar, como se quisesse se livrar dele o mais rápido possível. E eu pegava aquele dinheiro com a ponta dos dedos, sentindo uma gastura, uma vontade de desinfetar as mãos depois. Com ele, eu pagava a luz, a água, mas sentia que estava acendendo uma vela para o diabo. Eu não sabia que o pior ainda estava por vir. A pior parte, o que me quebrou por dentro, foi a reforma do banheiro. Ele chegou todo feliz um dia. Mãe, chega de tomar banho nesse banheiro com parede mofada, com o cano vazando. Ele mesmo contratou um pedreiro, comprou azulejo branco, um chuveiro novo que saía água forte e quente. Para ele, era um presente, um troféu. Para mim,
era a materialização do inferno. Cada martelada na parede parecia um prego no caixão da inocência dele. E eu só conseguia sorrir e agradecer. Quando ficou pronto, ele me empurrou para dentro, orgulhoso. Olha aí, mãe, banheiro de patroa. Eu olhei para aquele branco todo, para o blindex brilhando, e me senti a pessoa mais imunda do mundo. Naquela noite, eu entrei para tomar banho. A água quente caía forte nas minhas costas. Um luxo que eu nunca tive. Mas em vez de limpar, eu sentia como se a sujeira do dinheiro dele estivesse escorrendo pela minha pele, entrando nos meus poros, e nunca mais fosse sair. Chorei ali, misturando minhas lágrimas com a água maldita. Eu me tornei uma testemunha invisível dentro da minha própria casa. Fingia que estava dormindo no sofá, enquanto ele falava no telefone na cozinha. De madrugada, eu ouvia os códigos, os nomes, as ordens. Apaga o fulano. O carregamento chega às 3. A firma não perdoa vacilão. E enquanto ele decidia a vida e a morte de alguém no telefone, eu dobrava a roupa de cama limpa dele, sentindo o cheiro do amaciante se misturar com o cheiro de inferno que vinha daquelas conversas. Eu era cúmplice. Minha omissão era minha sentença. A gente nunca conversava sobre isso. Era a nossa regra de silêncio. Ele me protegia do mundo lá fora, e eu o protegia da verdade aqui dentro. Ele era o Sombra lá na viela. O gerente respeitado e temido. Aqui, ele era só o Léo. O menino que ainda pedia para eu fazer o bolo de fubá que ele gostava. O que você faria no meu lugar? Você o expulsaria para a morte certa? Não. Você faria o mesmo que eu. Eu achava que nosso silêncio nos protegia. Mas ele estava apenas construindo as paredes da nossa prisão. Aquele dia não começou com barulho de tiro nem de caveirão. Começou com um som diferente. Um zumbido de festa forçada. Era o doutor, subindo o morro em ano de eleição. Carros pretos, seguranças, assessores de camisa suada. Ele beijava as crianças, abraçava as donas de casa, prometendo o mundo. Eu vi da minha janela o circo montado. Léo não estava relaxado como os outros. Ele estava em pé no nosso portão, tenso, elétrico, como um cachorro esperando a chegada do dono. Eu não sabia que o dono estava vindo visitar minha casa. E então, o pior aconteceu. No meio da sua caminhada, cercado por gente puxando o saco, o doutor apontou para o nosso barraco e disse algo no ouvido de um assessor. De repente, o mar de gente se abriu e ele veio na nossa direção. Meu coração parou. Léo abriu o portão antes mesmo que ele pedisse. O sapato italiano do doutor, brilhando de tão limpo, pisou no meu chão que eu tinha acabado de passar cera. Naquele momento, o Sombra, o gerente temido, sumiu. Em seu lugar, apareceu o Leonardo, um menino de recados com medo de errar. Ele entrou sem pedir licença. Sentou no meu sofá, aquele que o Léo comprou com o dinheiro sujo, e folheou uma revista que estava na mesinha de centro, como se estivesse na sala de espera do seu dentista. Um café, dona Lúcia. Bem forte, por favor, ele disse, sem nem olhar para mim. Léo, de pé ao lado dele, parecia uma estátua. Vai, mãe, ele sussurrou para mim, com uma urgência que me gelou. Eu fui para a cozinha como um autômato. Eu era uma estranha na minha própria casa, servindo o homem que estava devorando a alma do meu filho. Enquanto eu coava o café, com as mãos tremendo tanto que quase derramei o pó, eu vi meu filho. Ele estava ali, parado, esperando as ordens do doutor. E me veio a imagem dele com 7 anos. A mesma postura retinha, me esperando na porta da escola. A mesma mão que agora suava frio, esperando para servir café ao seu carrasco. Era a mãozinha que me trazia um copo de água quando eu chegava cansada da faxina, dizendo, "Pra senhora, mamãe." Naquele instante, o luxo da minha casa reformada pareceu o cenário de um velório. Eu servi o café numa xícara que eu guardava para visitas especiais. Ele pegou, tomou um gole e começou a falar com o Léo em voz baixa. Não era uma conversa.
Era um monólogo de ordens. Ele não falava de armas ou drogas. Falava de logística, de manter a base calma para as eleições, de resolver umas pendências. Ele falava da nossa vida, do nosso sangue, como se estivesse discutindo o balanço de uma empresa. E Léo só balançava a cabeça. Sim, senhor. Entendido, senhor. Vai ser feito, senhor. Quando ele terminou, levantou-se, colocou a xícara vazia na mesa com um barulho seco e deu aquele mesmo tapinha no ombro do meu filho. O mesmo gesto de quem afaga um animal de estimação. Bom garoto, ele disse. E saiu, deixando para trás um silêncio pesado e o cheiro enjoativo do perfume caro dele, que parecia ter contaminado cada canto da minha sala. Assim que o carro blindado arrancou, Léo desabou na cadeira da cozinha. O gigante do morro parecia um menino que tinha levado uma surra do pai e não podia chorar. Naquele dia, eu entendi tudo. Meu filho não era um rei no seu castelo. Ele era só o cão de guarda daquele homem, acorrentado pela minha própria vida. Todo o poder, todo o respeito que ele tinha na viela, virava pó na frente do verdadeiro dono do morro, do rio, de tudo. Eu vi a humilhação quebrar alguma coisa dentro dele, mas eu ainda não sabia que aquela humilhação era só o ensaio para a tragédia que o doutor já estava escrevendo para o destino do meu Léo. A tragédia que custaria a vida do seu melhor amigo. O ponto de virada, a ferida que nunca fechou, foi por causa do Beto. Beto não era só um amigo de infância do Léo, era um irmão. Eu vi os dois crescerem juntos, dividindo pipa no fio do poste, jogando bola no campinho de terra batida até o joelho sangrar. A mão do meu filho, que hoje segurava um fuzil, era a mesma que, anos atrás, dividia um pão com mortadela com o Beto. Mas o Beto cansou. Ele ia ser pai. Queria uma vida normal, de carteira assinada. Ele queria sair do movimento. E no mundo deles, não existe porta de saída. Apenas a de entrada. Eu ouvi a ordem sendo dada, enquanto fingia varrer a cozinha. Léo estava no telefone, a voz baixa, quase um sussurro. Do outro lado da linha, a voz vinha do gabinete com ar-condicionado. Era um acordo de paz com a facção rival. Uma troca de favores orquestrada pelo doutor para garantir a tranquilidade na sua zona eleitoral. O preço da paz era a cabeça de um traidor. O preço era o Beto. E quem teria que entregá-lo era o seu melhor amigo. Eu vi o rosto do meu filho naquele dia. Estava cinza, sem vida. Os olhos, 2 covas vazias. Ele não comeu, não falou, apenas pegou a pistola, colocou na cintura e saiu. Ele não me olhou nos olhos, porque se olhasse, desmoronaria. E ele não podia desmoronar. O monstro que ele criou precisava ser mais forte que o menino que ele era. Eu subi para a laje, a mesma laje onde eles brincaram, e fiquei olhando para as entradas da viela. Eu rezei. Meu Deus, como eu rezei! E então, eu ouvi. Primeiro, um tiro, seco, solitário. Depois, uma rajada. Parecia que o inferno tinha aberto um buraco no céu do alemão. Cada bala parecia acertar meu peito. Eu caí de joelhos no cimento quente da laje, com as mãos nos ouvidos. Mas não adiantava. O som da morte do amigo do meu filho ecoava dentro da minha cabeça. Eu não chorei. Eu uivei. Um grito de bicho, de mãe que via seu filho se transformar num demônio diante dos seus olhos. E não podia fazer nada. Léo só voltou no dia seguinte. Ele fedia a álcool e a morte. A camisa de time dele, a favorita, do Flamengo, estava manchada de um sangue que não era o dele. Ele entrou, passou por mim sem me ver e se trancou no quarto. Horas depois, ele saiu. O Sombra não estava mais ali. Era só o Léo, um menino de 15 anos de novo, no corpo de um homem. Ele me olhou e pela primeira vez em anos, eu vi lágrimas nos olhos do meu filho. Ele não disse nada, apenas veio na minha direção. Eu o abracei e ele desabou. O corpo grande, forte, tremia como uma criança assustada com o trovão. Ele chorava no meu ombro.
Um choro baixo, engasgado, de quem perdeu a alma e sabe que nunca mais vai encontrar. Eu o levei para o banheiro, aquele que ele reformou com o dinheiro sujo. Tirei sua roupa manchada e o coloquei debaixo do chuveiro quente. A água caía, mas eu sabia que não estava limpando nada. A sujeira, agora, estava por dentro, impregnada nos ossos. Ele ficou ali, parado, enquanto eu lavava suas costas, como fazia quando ele era pequeno e chegava sujo de terra. Mas o menino que eu estava tocando não existia mais. Quando o choro parou, ele se virou para mim, os olhos vazios. Ele me abraçou de novo, ali debaixo da água, e sussurrou no meu ouvido a frase que era sua sentença de morte. Mãe, eu matei ele. Eu matei o Beto. Naquele momento, eu soube que o doutor não tinha matado só o Beto. Ele tinha matado meu filho também. Só esqueceu de enterrar, depois da morte do Beto. O silêncio dentro de casa ficou pesado, doente. Léo não era mais meu filho. Era um fantasma que comia, dormia e andava pelo barraco. O brilho nos olhos dele, aquele que nem o crime tinha conseguido apagar de vez. Se foi, ele estava morto por dentro, e eu o via definhar na minha frente. Foi então que uma loucura, uma coragem que só o desespero de mãe pode dar, tomou conta de mim. Eu não ia mais assistir aquilo. Eu ia arrancar meu filho da cova, mesmo que tivesse que cavar com as unhas. Juntei o pouco dinheiro que eu tinha guardado da faxina, uns trocados que eu escondia debaixo do colchão, numa lata de biscoito. Uma miséria, mas era um dinheiro limpo, suado. Esperei ele chegar uma noite, fiz um café e sentei do lado dele no sofá. Com a voz tremendo, eu disse: Filho, vamos embora daqui. A gente vai para casa da sua tia no interior. A gente recomeça. Eu trabalho na roça. Você arruma um emprego. Qualquer coisa. A gente vive com pouco, mas vive em paz, meu filho. A gente vive. Por um segundo, um milagre aconteceu. Eu vi uma luz nos olhos dele. Uma faísca de esperança. O menino assustado de novo. O Léo que tinha medo de escuro. Ele olhou para mim e a máscara de sombra caiu no chão. Ele viu que eu não estava julgando. Eu estava oferecendo uma saída. Uma mão. Ele segurou minha mão. A mão dele grande e calejada envolvendo a minha. E disse a frase que eu achei que ia salvar nossas vidas. Vamos, mãe. Vamos embora dessa merda. Meu coração quase explodiu de alegria. A gente passou a noite inteira fazendo planos, sussurrando como dois fugitivos. A alegria era tanta que parecia que ia vazar pelas frestas da janela. Ele ria, um riso de verdade, que eu não ouvia há anos. Falamos da casa da tia, do cheiro de mato, de acordar com o canto do galo e não com o som de sirene. Ele lembrou de como gostava de pescar no rio quando era criança. Naquela noite, o dinheiro sujo, as armas, o doutor, nada daquilo existia. Éramos só eu e meu menino, sonhando com uma vida que nos foi roubada. No dia seguinte, a esperança tinha virado ação. Peguei a mala velha, aquela de plástico duro, e comecei a colocar nossas coisas dentro. 2 mudas de roupa para cada um. A minha imagem de Nossa Senhora. A foto dele pequeno no colo do pai. Ele me olhava da porta do quarto, com um sorriso que eu não via desde que ele era um menino. Cada peça de roupa que eu dobrava e guardava ali dentro era um tijolo da nossa nova vida. Aquela mala não carregava roupas, carregava a nossa libertação. Faltava pouco, tão pouco. E então o telefone dele tocou. O toque era um funk pesado, que sempre me deu arrepio. A música do inferno que ele vivia. Ele olhou a tela e seu rosto se transformou. A esperança sumiu. A máscara de sombra voltou, mais feia e mais dura do que antes. Ele atendeu e só ouviu. Não falou uma palavra. Apenas, sim, senhor. Entendido, senhor. Seus olhos estavam fixos em mim, mas ele não me via. Ele via a coleira invisível que estava sendo puxada de novo, com mais força do que nunca. Ele desligou o telefone e olhou para mim. O olhar não era de tristeza.
Era de um homem condenado à morte, que acaba de ouvir a data da sua execução. Ele se levantou, veio até mim, deu um beijo longo na minha testa e disse a frase que selou nosso destino. A frase que me acorrentou a ele para sempre. Se eu sumir, eles matam você, mãe. A mala aberta no chão, cheia dos nossos sonhos, de repente pareceu um caixão. E eu entendi que a gente nunca ia sair dali. Nunca. O doutor sentiu. Político é bicho que fareja o medo e a instabilidade. Ele sentiu que o Léo estava fraquejando, que a morte do Beto e a nossa tentativa de fuga tinham desestabilizado sua melhor ferramenta. E ele precisava garantir que a ferramenta continuasse obediente, que o cão de guarda não tentasse roer a coleira de novo. Ameaçar o Léo diretamente não adiantaria mais. Ele já não tinha medo de morrer. Então, o doutor fez o que os covardes fazem. Ele mirou no que o Léo mais amava no mundo. Mirou em mim e no meu neto. Um dia, um assessor do doutor, um rapaz engomadinho que fedia a perfume caro e desprezo, parou um carro na porta da minha casa. Ele saiu com um sorriso no rosto e uma cesta básica daquelas de campanha nas mãos. Uma lembrancinha do doutor para a senhora, Dona Lúcia. Ele se preocupa muito com o bem-estar da comunidade. Eu peguei a cesta com o estômago revirado, sentindo o peso daquela mentira. Dentro, o de sempre. Arroz, feijão, óleo, macarrão. Mas debaixo do saco de fubá havia um envelope branco, gelado. Meu coração parou de bater por um segundo. Com as mãos trêmulas, eu abri. Dentro, não havia dinheiro. Não havia uma carta. Havia uma foto. Uma foto colorida, nítida, do meu neto, filho do Léo, na porta da creche. Ele sorria, um sorriso de anjo, segurando a lancheira do Homem-Aranha que o pai tinha dado de presente. Um menino de 5 anos, inocente, feliz. Não havia nada escrito no verso. Não precisava. A mensagem era clara como o sol do meio-dia no Rio de Janeiro. Era um cheque-mate. Eles sabiam onde encontrar a próxima geração. Eu mostrei a foto para o Léo quando ele chegou. Ele não disse uma palavra. Apenas pegou a foto da minha mão, olhou para o sorriso do filho e seus ombros caíram, como se o peso do mundo inteiro tivesse desabado sobre ele. Ele envelheceu 10 anos naquele instante. A pouca luta que ainda existia dentro dele morreu ali, na minha frente. Ele entendeu que não estava mais em jogo a vida dele, mas a vida do filho. O doutor tinha encontrado a coleira perfeita, uma que jamais poderia ser arrebentada. A partir daquele dia, ele virou um autômato. Fazia o que mandavam sem questionar. A rebeldia, a raiva, tudo tinha sumido. Sobrou apenas o medo. O medo de um pai. Ele visitava o neto às escondidas. Olhava de longe, da esquina. Não queria que o menino fosse visto com ele. Ele mandava dinheiro, brinquedos caros, mas tinha medo de dar um abraço. Ele amava tanto aquele menino que se afastou para protegê-lo. O doutor não só o controlava, ele tinha roubado o direito do meu filho de ser pai. E então veio a operação. Uma operação surpresa, como a televisão gosta de dizer. Surpresa para quem? O caveirão subiu a rua principal às 5 da manhã, com os faróis apagados. Mas nós sabemos que operações assim nunca são surpresa para os chefões. Alguém sempre avisa. Mas dessa vez, o rádio do Léo ficou mudo. Nenhum aviso, nenhum toque. O doutor precisava de uma resposta enérgica para a mídia. Mostrar que estava combatendo o crime. E precisava se livrar de uma peça instável. Ele matou 2 coelhos com uma só pedra. Eles disseram que foi troca de tiros, que meu filho resistiu. Mentira. Um vizinho me contou depois, baixinho, com medo de as paredes ouvirem. Eles cercaram a casa onde ele estava, chamaram pelo nome dele e, quando ele abriu a porta com as mãos para cima, eles o fuzilaram. Não houve troca de tiros. Houve uma execução, uma queima de arquivo.
O doutor limpou o tabuleiro, tirou a peça suja e se preparou para o próximo jogo, com a imagem de xerife, renovada para os seus eleitores da Zona Sul, os mesmos para quem eu faço faxina. Eu não fui ao enterro. Não consegui. Fiquei em casa, olhando para a parede, vazia. Mas então, eu vi a notícia na televisão. O doutor sorrindo, anunciando uma nova política de segurança pública. Ele foi aplaudido. Foi chamado de herói. E no final da reportagem, a pesquisa de intenção de voto. Ele tinha sido reeleito, com votação recorde. Mataram meu filho, que era só um gerente. O dono da firma foi reeleito. Agora, me diz você, quem de verdade manda no Rio de Janeiro?